O PCcast de hoje vai conversar com uma das maiores expressões da arte e da cultura de Montes Claros. Depois da vinheta, você confere o nosso papo com o mestre Zanza Júnior. Estou aqui com o mestre Zanza Júnior, meu amigo querido, uma pessoa que nos últimos anos dedicou e vem dedicando ainda a sua vida à preservação daquele que é o mais importante legado da cultura de Montes Claros, que é o legado das festas de agosto, a festa dos catopês, marujos e caboclinhos. É uma tradição muito antiga, acho que mais antiga do que Montes Claros, e você vai falar sobre ela aqui conosco, Júnior. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vindo ao PCcast, meu amigo. Prazer enorme meu, né, PC, de estar aqui no PCcast, né, falar um pouco de cultura, de arte, das tradicionais festas de agosto e esse legado, né, que ele leva todo o entorno da cidade, um sentimento de pertencimento de cada cidadão. Então, falar das festas de agosto é falar da nossa vida, da nossa história, da importância que é a cultura, né, e os direitos culturais que todo cidadão tem, e a Constituição nos ampara sobre isso. É um dever, né, na verdade, do Estado para com o povo, com as pessoas, com o cidadão. Júnior, primeiro para o pessoal conhecer o entrevistado, a gente começa do início, apresentando a pessoa, né? Quem que é mestre Zanza Júnior? Perfeito. Primeiramente, é um amante, né, da cultura, das nossas matrizes africanas, afro-brasileiras, né? Seguindo o legado do meu pai, o saudoso mestre Zanza, eu costumo dizer, era uma frase que papai dizia, né, que o catopê era a vida dele, né? Ele falava, ó, meu filho, catopê é minha vida. E eu tomo essas palavras também com muito carinho, né? Catopê hoje é a minha vida. Enquanto vida eu tiver, eu vou estar procurando manter, né, zelar pelas culturas tradicionais populares e também os grupos culturais e artistas da nossa região e por esse Brasil afora. Eu sou um cidadão simples de Montes Claros, né? Tenho algumas formações acadêmicas, sou psicólogo também, trabalho também como técnico em edificação, né? Exerço também a função de capelania, e enfim, mas o meu dizer, o meu amar e fazer é as culturas populares. O que é capelania? Fiquei curioso. Assim, capelania, na verdade, ela vem da origem do capel, né? Você vê a capelania exercida no quartel. É aquela parte religiosa que vai levar ali os soldados, essa questão da ética para com a parte litúrgica, religiosa, né? Dentro do conceito e da formação ali, da hierarquia, vamos dizer, do Exército Brasileiro, dos hospitais também atuando, ajudando as pessoas. Se resume melhor. Aí hoje você desenvolve isso onde? Nos hospitais, atividades dentro da própria cultura, quando o próximo está precisando de algo. Então a capelania é isso, é aproximar, dar uma palavra amiga, um conselho, uma ajuda, um apoio, né? Tudo isso envolve a capelania. Temos a capelania hospitalar também, que é essas visitas nos hospitais, tudo está englobado, né, na capelania. Interessante. Júnior, seguinte, você é um homem negro dos Morrinhos, Sim. Né, que é uma das regiões mais populares de Montes Claros, mais tradicionais, né, que teve a oportunidade, né, dada para seu pai, que era um sujeito muito simples, de se preparar para poder conduzir aí não só o primeiro terno, né, de Nossa Senhora do Rosário, como as festas de agosto, de modo geral, como você conduziu nos últimos anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre as origens das festas de agosto, né? Como que isso começou e quais foram os momentos, porque deve ter tido momento de barriga, né? Barriga, quando a gente fala que quando o movimento cai, que as pessoas não conseguiam fazer. Conta um pouco, porque eu acho que não são todas as pessoas de Montes Claros que conhecem essa história. Elas veem ali, mas não sabem que é algo
bicentenário. Sim, sim. Vamos lá, as festas de agosto, né? Quando a gente fala das festas de agosto, que é essa composição que nós temos hoje, né, no mês de agosto, que são as tradicionais festas de agosto. O seu surgimento data em meados de 1839. Lá no livro de Hermes de Paula conta que um certo senhor morador Marcelino, ele pediu licença para pedir esmolas para poder organizar o mastro de Nossa Senhora do Rosário. Isso aí em 39. Em 39. 1931 ou 1800? 1839. A cidade se chamava Arraial das Formigas ainda, não era Montes Claros, assim dizendo, né? Então, essa cultura, essa matriz africana, é importante falar isso, que ela está relacionada diretamente com o Congado, né? Com a sua existência aí há mais de 200 anos, há mais de 300 anos no estado de Minas Gerais. A gente tem o exemplo de Cerro, né? Que tem uma quantidade de Congado com cerca de 300 anos em sua existência. Então esse seu Marcelino foi o pioneiro. Ele foi o registro que está nos registros da Câmara Municipal. O primeiro que se tem notícia. Que se tem notícia. Esse foi o primeiro. E as festas foi tomando uma proporção, né, gigante, né, um protagonismo, um sentimento de pertencimento para a população. Agora, é importante falar, PC, e você foi muito feliz na sua fala, na sua pergunta, dos altos e baixos, né? Então, assim, eu sei essa história, o meu pai ele me contava, ele vivenciou essa história também, e eu passei a estudar um pouco também e dar uma olhada o que a história diz, né? Alguns antropólogos, alguns moradores, a história do povo. E vamos lá. Teve um período, e a gente vai fazer um translado para os dias de hoje, que a festa ela teve aquela nomenclatura de festejo e tudo mais, mas houve alguns impedimentos, né? Impedimentos aos quais se teve uma prévia proibição dos festejos. Quando aconteceu isso? Lá em meados na década de 40, que foi a primeira imposição de não ter as festas, foi a questão mais religiosa, mais litúrgica, que a igreja não se dava muito bem com as matrizes africanas, né, com esse sincretismo religioso. Então, o bispo da época, ele ponderou as festas nos cortejos e os ritos da rua, mas, porém, os mestres antigos mantiveram o levantamento dos mastros. Os mastros foram sempre erguidos. Então, a festa ela foi ininterrupta, ela não parou em tudo, mas o cortejo não foi permitido. Passados... Isso na década de 40. Na década de 40. Entre 40 e 60, teve um momento também em que o próprio crescimento estava naquela questão urbanística, né, de crescimento, a cidade crescendo. Então, na verdade, a interpretação que as gestões, que a política tinha naquele contexto, era que não era tão necessário ter essa festa, não era tão interessante para as vias urbanas de manter essa festa. Prova que aconteceu um descaso muito grande, que foi a demolição da antiga igrejinha do Rosário, né? E foi construída essa igreja com outro formato, que tem lá um formato da nau catarinense, que simboliza lá um marco inicial, mas isso foi um assassinato da cultura, né? Essa igreja foi demolida quando? A igrejinha do Rosário. Se eu não me falha a memória, foi nesse intervalo, nessa segunda proibição entre 40 e 60. Então ela foi ao chão, mas tem uma história muito linda também, porque juntou o meu pai, o saudoso mestre Zanza, saudoso mestre João Farias, o mestre Expedito, e com o povo preto e os catopês, eles ergueram a igreja novamente, não tiveram condição de erguer como ela era, né, antigamente, assim, o seu formato, mas eles ajudaram nessa construção e temos a igrejinha do Rosário hoje no formato que ela é. A terceira impedição que nós tivemos foi quando simplesmente o município também, na época, não deu o devido apoio, a proximidade, o cuidado com os festejos, e ela ficou também sem ter os cortejos na rua. Mas os mastros novamente foram todos A terceira hasteados. Proibição foi quando? Em meados de 1800, década de 40, de 50 para início da década de 60. Entendi.
se não me falha a memória. E aí, uma festa produzida, né, por pessoas pretas, Sim. 1839, quando ela começa, a gente não tinha tido sequer a abolição da escravatura no Brasil, então possivelmente nós tínhamos ali uma festa feita por escravos libertos ou mesmo por escravos cativos, Sim, sim. por pessoas que, pelas origens africanas que tinham, praticavam, né, a religião de matriz africana. Sim, sim. Então, uma festa que foi, ao longo desses quase 200 anos aí, vítima de todo tipo de racismo. Do racismo religioso, do racismo racial propriamente dito, e do racismo social também, porque a gente tem ali as pessoas, pelo menos, que estavam à frente dos ternos, né, até bem pouco tempo. Sim, Infelizmente elas faleceram. O que a gente tinha era carroceiro, a gente Sim. tinha pedreiro, Aham. a gente tinha, né, sapateiro, a gente tinha profissões, todas são muito dignas, mas que a sociedade, infelizmente, as qualifica como profissões menores. Sim. Você pode ter certeza que se fosse uma festa tocada e produzida e feita pelos sobrenomes tradicionais de Montes Claros, né? Por aqueles nomes pomposos ligados à agropecuária, Sim. ligados ao patrimonialismo, né? Aos latifundiários, que seria uma festa muito mais apoiada do que é, e que Sim. seria, assim, o grande atrativo turístico dessa cidade. Sim. Acho que as pessoas acordaram um pouco tarde para isso, e mesmo assim, sem dar a devida importância. Tirando as classes populares mesmo, Júnior, vê se eu estou enganado. Tirando o povo que faz a festa, que tem a devoção, quem gosta mesmo das festas de agosto é a academia, são as pessoas ligadas à cultura, ligadas à universidade, ligadas, né, à produção artística de alguma forma, à intelectualidade. Não é uma festa, assim, as festas de agosto que chegaram na classe média, vamos dizer assim. Sim. Né? Não sei se as pessoas conseguem perceber a importância disso para a cidade. Você tem esse sentimento, Júnior? Você acha que, assim, as festas de agosto, é muito difícil a pergunta e pode ser forte. Sim. As festas de agosto foram e continuam sendo vítima do racismo? Olha só, eu acrescentaria ainda o racismo estrutural dentro desses pontos que você colocou, né? Vamos lá, PC. A gente pensando nas festas de agosto, vem à memória o meu pai falando que antigamente as roupas dos catopês eram feitas de saco de linho, né? Aqueles sacos de feijão, de arroz, porque não tinha condições de fazer uma vestimenta adequada para os seus dançantes, né? Junto a isso é tudo aquilo que você disse. A gente visualizava, né, os mais antigos e a história conta isso, que sim, os catopês, carroceiro, pedreiro, o bombeiro, o varredor de rua, enfim, não menosprezando a essas profissões, que são dignas, né? E até muito mais dignas do que muitas outras mais, mas era o povo mais humilde, né? O povo das ruas da cidade, é aquela senhora que ali faz o café, aquele senhor que vai trabalhar no campo, e as pessoas, como o mestre José Expedito, inclusive antes de ser mestre, ele vendia esterco para comprar a roupinha dele, né? Então, assim, tudo na maior simplicidade. Porém, é importante ressaltar que a cultura, ela é dinâmica, ela não é engessada, né? A cultura, ela é dinâmica, ela é pulsante, e com o advento da internet, redes sociais e tudo mais que vem acontecendo ao longo do tempo, se chegou no patamar que está hoje, que a gente vai falar um pouco, né, mais detalhadamente, se assim for, assim o tempo for suficiente para a gente falar sobre isso. Mas a gente pode colocar o quê? De fato, a cultura em todo momento ela foi sempre agredida, usurpada e sempre as pessoas que têm um vislumbre, eu digo assim, os coronéis, vamos assim dizer, querem se apropriar dessa cultura. Em todo o Brasil é assim. Converso com congadeiros de todo o Brasil e lá sempre tem essas questões. O apropriamento de uma identidade cultural que é do povo e do povo preto. Isso acontece. Mas um ponto positivo é que o quê? Ainda com essas interfaces,
com tudo isso que acontece, e eu posso vislumbrar isso aqui na cidade de Montes Claros, essa tradição, ela se manteve viva através da fé e da devoção desse povo, o mais simples, o mais humilde. Eu coloco assim, nesse hall de pessoas, os saudosos mestres antigos, né? Que hoje nós somos os novos mestres. Mas eu costumo dizer, inclusive com todos os mestres, nós chegamos na janela agora, acabamos de chegar. Quem plantou, regou e cuidou, e graças a Deus por isso, a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e ao Divino, porque eles fizeram isso com muito carinho, muita fé, muita resistência, e nós chegamos na janela agora para dar continuidade. Então sempre nós vamos esbarrar, vamos ter essa resistência, essa luta, e não vai ser fácil, de fato é assim. Até hoje as tendências e a questão de colonização europeia, né, o modelo europeu, o que fez com o nosso país e outros mais de colonizar, de manter os seus vassalos, né, que é isso. De embranquecer, né? Isso, de embranquecer uma cultura, de apropriar-se dela, de pegar uma matriz africana e transfigurar, fazendo um proselitismo religioso, né, que isso também existe, é bem visível, mas ela permanece firme, porque o povo negro, as raízes, essa identidade, essa ancestralidade, ela é muito forte, muito marcante. Então, quando as pessoas querem desconstruir isso, eu falo, olha, você não está lutando contra mestre Zanza Júnior, contra o mestre Yuri, contra a mestre Socorro, o mestre fulano e ciclano. Você está lutando contra uma ancestralidade, uma força gigante, que não vai deixar de existir. Ela vai persistir, existir para presente e futura geração. E aí é uma festa que tem um sincretismo religioso, né, Júnior? Porque ao passo em que ela homenageia e ela promove a devoção à Nossa Senhora do Rosário, ao Divino Espírito Santo, né, a São Benedito, ela é ao mesmo tempo uma festa feita com os ritmos do batuque do candomblé. Sim, sim. Não é isso? E aí a gente tem que, eu costumo dizer na minha fala, inclusive com os nossos dançantes, eles estão dentro de uma matriz, né, que às vezes alguns, né, eles não se dispõem muito na questão da história e o foco mais no religioso, né, que é o apagamento dessa outra memória do tambor, das origens, né, mas que fique claro que essas são as nossas matrizes, é a nossa história, né? Então, o que tem dentro do contexto religioso, a parte litúrgica, o que foi travestido das entidades africanas, se colocou dentro da igreja através do sincretismo religioso. É, né? Porque as imagens dos orixás, e depois eu podia trazer alguém que pudesse explicar isso aqui até melhor, para quebrar os preconceitos, né? As imagens dos orixás, como a perseguição religiosa era muito grande, o candomblé teve que adaptar para imagens católicas. Sim, né? sim. Tem toda uma história, uma estratégia aí, né, do povo negro, das matrizes. E acabou convivendo bem, né? Sim. E a Bahia é o palco disso. Sim, e o nós, sinônimo. até pela proximidade, né? Até pelo nosso processo fundante, ter muitas vezes mais a ver com a Bahia do que com Minas propriamente dita, né? No que forma o nosso povo, que depois, a partir do nosso maravilhoso João Batista de Almeida Costa, Joba Costa, passa a ser chamado de Gerais, os Gerais. Os Gerais. E aí a gente tem toda essa questão. Júnior, você falou aí, mestre Zanza, mestre João Farias, mestre Pedito, mestre Miguel Marujo. Marujo, sapateiro. Convivi com todos eles aí, Bacana, graças a demais, Deus. PC. E me incomoda uma coisa, que eu não sei se vocês já se mobilizaram em torno disso. Deve ter. Sim. Deve ter. Rua com Conta aí. Rua com o nome deles. Por exemplo, uma rua João Pimenta dos Santos. Sim. Mas que é muito pouco, pô. Primeiro que João Pimenta dos Santos, se falar, ninguém sabe quem é. O povo sabe que é Mestre Zanza. A gente tinha que ter uma avenida Mestre Zanza duplicada no meio da cidade, com uma estátua de 5 metros de altura, majestosa,
né? Devidamente fardado de catopê. A gente tinha que ter uma estátua de Miguel Marujo fardado de Marujo, de Mestre Expedito fardado, de João Farias fardado. Uma coisa assim, porque é a nossa cultura. Sim, sim. Mas assim, você acha que não tem por esquecimento, por falta de mobilização ou porque incomodaria a sociedade tradicional da cidade batizar com equipamentos públicos importantes um carroceiro, um gari, um sapateiro? Mas assim, para mim, eles são tão ou mais, com todo o respeito que tenham, que um Simeão Ribeiro tem, com todo o respeito que um Hermes de Paula tem, mas eles são tão ou mais importantes que essas figuras para a nossa cultura. Porque eles são a personificação viva daquilo que é a nossa grande identidade. Sim, sim. Por que não tem, Júnior? Então, PC, o que acontece? É pertinente essa sua pergunta. Inclusive, eu andei dando uma estudada aqui na Câmara Municipal, na Biblioteca Municipal, na Secretaria de Cultura, em alguns pedidos de projetos de lei também. Me deparei com alguns pedidos feitos referente ao nome do meu pai para a rua ou avenida, por alguns vereadores que têm essa sensibilidade, né, de estar, como se diz... Joaquim Poló. Sim, e aí vai. Inclusive Zé Expedito, nós conseguimos a rua da casa do mestre Vanderlei, é o nome da rua do mestre, né? Assim, lá foi batizado com o nome da rua. Lá... Com todo respeito, muito pouco. Pouco. Não substitui essa estátua. Sim, aí... Entendeu? Que tinha que ter uma coisa assim... gigantesca, aquela coisa bonita, pro povo chegar na cidade, tirar a foto e falar, pô, isso aqui é Montes Claros. Isso. Aí, para que isso aconteça, novamente, políticas públicas, né, projetos de leis que de fato venham a acontecer tudo isso, mas nós vamos esbarrar e ainda existe, né? Existe a questão de quê? Catopê, por exemplo, esses mestres aí, até aqui tá bom. Crescer mais do que isso não vai mais. É aquela ideia de manter sobre o cabresto, ela ainda existe. E esse é uma grande resistência que eu tenho, talvez esbarro com a gestão, devido a essas questões e outras mais. Mas é de grande importância e relevância honrar esses mestres, né? E que a população tenha um contato maior, mais próximo, na estética visual mesmo, né? Como você diz, um monumento mais edificante, vamos assim dizer, mais atrativo, né? Apesar que nós temos uma homenagem no início da cidade de Montes Claros, né? Que é o Márcio Leite, aquela lá do... Bonito, mas pouco. Do mestre Zanza, pouco, né? Eu acho que é algo mais dentro... catopê branco ali, de dentro nariz da fino. Cidade. Dentro da cidade assim, tem que ter o povo preto. Desculpa, assim, lindo aquilo ali, mas é um catopê branco ainda. É mais estilizado. De nariz fino. De traços de uma pessoa branca, mas tá valendo, pelo menos tá ali na nossa entrada. Sim. Eu tô atingindo, Dani, aquela idade que o cara veste o terno vermelho e não tá nem aí, então assim, você mexer em algumas convenções pode incomodar, mas assim, não tô muito preocupado com isso, Júnior. Outra coisa, quer ver? Manda aí. Antes da gente entrar, nós temos a maior festa popular de Montes Claros, é uma festa de pessoas pretas e pobres, correto, ok? Correto, perfeito. O nosso orçamento municipal de cultura deveria, em sua maior parte, ser destinado para este evento. Sim, sim. E para que este evento, não é porque nós convencionamos chamar de festa de agosto que isso tinha que ser só agosto. Sim. Diamantina é Vesperato o ano inteiro, Salvador é carnaval o ano inteiro e por aí vai. Rio de Janeiro é carnaval o ano inteiro. O samba, né? Sendo valorizado o tempo todo, etc. Por quê? Porque você cria também uma conexão com outros setores, etc. Justamente. Tô indo para 30 anos de jornalismo e isso acompanhando antes, pesquisando pela memória. Eu acho que desde que quando criou Secretaria de Cultura na cidade em que a maior festa é preta e da periferia, nós só tivemos esse tempo todo um único secretário preto e periférico. Sim.
que foi o Deu Brauna. Sim, sim. Meu saudoso amigo Brauna é um dos próceres ali do grupo Agreste. Sim, Não é isso? sim, correto. Inclusive, papai gostava muito do Brauna. Simbolicamente, por exemplo, Haroldo Pereira, que é preto pobre da periferia, Uhum. um poeta mundialmente conhecido. Sim, sim. Mundialmente conhecido. Haroldo, Excelente. ele sempre ficou ali no máximo, num escalão intermediário, Aham. na Secretaria de Cultura, tal. Eu acho que até simbolicamente, Montes Claros tinha que rever isso, sabe? Minha opinião, com todo respeito. Teve Uhum. muita gente competente que já passou por lá Sim, sim. e que colaborou com o seu papel. Mas, assim, até simbolicamente, sabe, Júnior? Uhum. Para falar, gente, quem que é o secretário de Cultura dessa cidade? É alguém envolvido com o movimento Sim, de catopês, sim, marujos e sim. caboclinhos? É alguém envolvido com o fazer preto, Sim. com o fazer periférico? Como, por exemplo, nós já tivemos Gilberto Gil de ministro da Cultura do Brasil. Sim, perfeito. Nós temos Margarete Menezes como Margarete. ministra da Cultura do Uhum. Brasil. É um símbolo. São O que você acha símbolos- disso, Júnior? São símbolos e expressões vivas, né? Que validam mais o povo preto, o povo periférico, as nossas culturas populares. Em Montes Claros acontecem umas coisas estranhas, né? Que a gente às vezes se pergunta o porquê. E eu me pego, às vezes, pensando em algumas coisas, e quando fala da festa de agosto, a maior manifestação cultural e artística do norte de Minas, né? Quiçá até no exterior, o Catopê indo lá para Marquês de Sapucaí, né? Que é lá o Catopês no céu de fitas. E eu paro e penso assim, por que não um investimento maior na cultura? Você pode linkar a cultura com educação, com arte, a economia criativa, o turismo, né, junto à rede de hortelaria dos hotéis, enfim, todo o artesanato, toda uma gama de cultura e de diversidades culturais, artísticas, né? Temos em Montes Claros um nicho gigante de artistas, de fazedores de cultura. E quando a gente se volta para a festa de agosto, por que um investimento tão mínimo, né? E além disso, por que pessoas que estão na área da cultura não estão nesses cargos mais visíveis, né? E uns cargos mais diretos que chegam nesse povo e nesse público. E aí eu paro para pensar, e gente, mas uma secretaria de cultura, que na verdade o sinônimo é descultura, parece que eles estão ali para dizer o não, né? Parece que está naquele formato. Se você conversar com os artistas, com os grupos e com os coletivos, em sua grande parte, até mais de 90%, eles não compactuam com a gestão engessada, com interesses mais voltado para a própria gestão, né, para os seus proselitismos, para os seus prosélitos ali, para as suas ideologias, enfim, políticas religiosas, o grupo formado. E aí quem perde é o povo, né? As pessoas que perdem quando uma gestão ela está voltada para os seus próprios interesses e não está voltada para o interesse do povo, né? Isso é um ponto claro. E a pergunta que eu faço, por que isso não muda? Por que o Catopê, as festas de agosto, vive nessas migalhas todos esses anos? Por que não um investimento maior? A conclusão que eu cheguei, e é uma conclusão muito assertiva, porque de fato tem pessoas que não querem que essa gerência e essa gestão dos catopês e de uma associação venha ter um protagonismo tão grande a qual ela está despontando, né? Então eu estou falando essa narrativa devido aos acontecimentos atuais, contemporâneos que a gente vem observando durante esses anos. Então vamos para o povo para colocar as pessoas na mesma página. Essa associação foi presidida durante muitos anos, a Associação dos Ternos, né, de Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros. Ela foi presidida durante muitos anos, de uma maneira quase que simbólica, porque a festa era num outro formato, sim, por Mestre Zanza. Isso. Né? Mestre Zanza, ele formou seus filhos e investiu em você para dar continuidade ao legado dele. Sim. Você teve, graças a Deus, né? Graças
a Nossa Senhora do Nosso Rosário, São Benedito e o Divino. São Benedito e o Divino, oportunidades que ele não teve. Justamente. Se formar, etc. Uhum. E quando você assumiu a associação, você teve condições de dar a ela um perfil profissional Sim, sim. Uhum. que ele, na simplicidade dele, Uhum. não conseguiu. Embora eu não estou aqui Sim. Uhum. desfazendo o mérito de ninguém, nem o legado. Sim, Estou perfeito. elogiando, Uhum. né? E cultuando porque pessoas tão simples conseguiram sustentar aquilo ali por Sim. tanto tempo. Sim. Né? Mas você chegou e falou, não, peraí, isso pode ser maior, pode ser melhor, Sim. pode ser mais Uhum. articulado. Primeiro, que articulação que foi essa, Júnior? O que foram as novidades da associação? Sim. E depois eu vou te perguntar de novo por que isso incomodou. Sim, não, perfeito. PC, vamos lá. Olha, falando de associação, PJ, instituição, instituição da Associação dos Grupos Catopês, Marus e Caboclinhos. É importante falar que essa associação ela foi criada através do meu pai, né, o saudoso mestre Zanza, que ele percebeu na época também que os grupos estavam desunidos. A festa corria um risco de acabar, né, fora as outras sabotagens que acontecia. Então, o saudoso mestre Zanza, juntamente com o nosso antropólogo Joba Batista, que é um extremo amigo do meu pai, e essa amizade foi transferida para mim também. A Raquel Mendonça também, que era uma amiga, assim, irmã do meu pai, né? Criou-se a associação, o estatuto, a pessoa jurídica da associação. Essa condução da associação, ela foi feita pelo saudoso mestre Zanza desde sempre, com quase 35 anos de CNPJ. Durante esses anos, questões jurídicas, né, eram pessoas mais velhas, que preocupavam de fato com as festas e fazia muito bem, e eu acho que naquela época eu não daria conta de fazer e passar por tudo que eles passaram, né? Porque eu, quando criança, eu já vi, às vezes, mestres passando necessidade de não ter grana para comprar um medicamento, um alimento na sua casa, questões de vulnerabilidade social e outras coisas mais. E aí, o que acontece? Papai me oportunizou, eu sou o caçula da família, foi tudo muito natural, e ele, na sabedoria dele, ele já sabia, sabe, que eu seria o seu sucessor, com aceitação unânime, né, 100% dos meus familiares e apoio deles também. Ingressei como contramestre, meu pai ainda em vida, né, já estava contramestre, e comecei a fazer o trabalho na associação de gestão. Gestão de organizar, documentar, colocar em dias, fazer as coisas acontecerem. Sabe por quê, PC? Eu comecei a perceber nas reuniões, quando a gente ia conversar com o poder público, a linguagem que falavam conosco era assim: a associação não pode receber recurso porque está irregular. E a gente levava esse não na cara direto e uma espécie de humilhação por nós estarmos irregular. Ressaltando que cerca de 90% das instituições têm a dificuldade de manter ativa a sua associação por causa de recursos. Tem a questão jurídica, tem cartório, tem contabilidade, enfim, tem despesas para manter o local, um universo de coisas. E observando isso, essa rejeição, eu parei e pensei, falei, não, vamos organizar tudo isso. De 5 a 6 anos atrás, começamos a trabalhar, né? Lógico, uma equipe próxima a mim, pessoas que eu confio, a maioria, praticamente todos do meu terno, são pessoas dançantes, a qual a gente tem um convívio. Montei a equipe de trabalho, começamos a fazer as atividades da associação, documentação e, ao mesmo tempo, estruturação de uma forma geral. Como assim? Catopera só em agosto. Não, a gente tem apresentações, tem atividades, tem sua importância, tem viagens, podemos fazer um bazar, podemos fazer uma feijoada, vamos fazer a coisa acontecer. E começamos a fazer esse trabalho durante esses 5 anos, né, direto, sem parar. E aí, com muito esforço, com muita luta, muita dedicação, nós pagamos todas as dívidas da associação, colocamos a casa em ordem, reformamos toda a associação, equipamos todo o espaço,
Nós nunca tínhamos recebido uma emenda parlamentar, passamos a receber trabalhos com a Receita Federal, com outras empresas, outros empresários que confiaram em nosso trabalho, nos trouxe uma gestão mais saudável, né? Deixamos o lugar mais salubre para receber os grupos e montamos toda essa estrutura que a associação tem hoje. E aí, o interessante é que quando a gente estava lá naquele período de estarmos inabilitados, inaptos no CNPJ, nem sequer a gestão municipal ou qualquer outro núcleo político nos estendeu a mão para falar assim: vamos embora aqui colocar a associação em dia. Deixa eu te ajudar com essa documentação. Deixa eu te ajudar. Se é tão importante assim, né? Se para um município, para a gestão, para uma secretaria de cultura, ela tem uma importância tão grande, por que o discurso era só não recebe recurso porque está irregular? E aí eu abro um parêntese aqui para pensar e para a população também imaginar por que que quando nós trabalhamos, nos dedicamos, construímos, regularizamos, tornamos apto o CNPJ, transformamos tudo dentro da legalidade e logo quando terminamos, qual o interesse do poder público em uma associação, em uma instituição que ela tem o seu regimento interno, as suas atividades? Eu falo isso porque até no dia da eleição que a gente teve uma assembleia, a gente pode falar sobre isso também para a votação da nova presidência, e lá tinha 6 funcionários de prefeitura, da própria Secretaria de Cultura, anotando, pegando assinaturas. E qual que é esse interesse, né? O que que tem por trás das linhas de tudo isso? É um caso a se pensar. Quando estava naquele mecanismo, não se tinha o apoio e a proximidade. E agora por quê? E de forma, na verdade, de forma sabotadora, a gente vê esse pessoal se aproximando. Então você acha que a prefeitura está interferindo na associação, Júnior? A prefeitura interferiu na associação, não somente esse período de carnaval. Eu falo a prefeitura em si, eu não consigo entender como a gestão lidar com isso, né? No período de carnaval, não entendi. No período de carnaval, eu vou relacionar aqui, por exemplo. No período de carnaval, quando os catopês recebeu a notícia que ia ter o tema Catopês no céu de fitas, Catopê vai para Sapucaí. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos por partes, igual Jack, o estripador. Vamos lá. Então é o seguinte, os catopês, logicamente que motivado por esse trabalho de fortalecimento, que é a Associação dos Catopês sob sua gestão, fez, né, nas festas de agosto, receberam o convite para participar do maior espetáculo da Terra, que eles falam que é o Carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Isso. Participou lá e foi tema do enredo da Escola Acadêmicos de Niterói, do Grupo Ouro, que seria uma espécie de segunda divisão, mas muito prestigiada. Sim, bastante. Aí foi tema lá. O seguinte, Júnior, beleza. Qual que foi o apoio que vocês receberam dos órgãos públicos, notadamente da Prefeitura de Montes Claros e da classe política regional, para poder participar desse desfile? Correto. Como se diz, é um bolo com diversas fatias, né? Mas vamos começar aqui pelo poder público do município. Tivemos diversas reuniões, conversas, diálogos, procuramos, né? Na época era então o atual prefeito era o vice-prefeito Guilherme, né? E a gente não conseguimos absolutamente nada com o município. É preciso que se fique claro isso, né? O município chegou a prometer alguma coisa? O prometer é o que sempre faz, mas não cumpriu. Porque, na verdade, você estava precisando de recursos para poder levar o povo simples para participar lá. É isso. Porque aqueles que tinham condições de pagar uma passagem eram uma minoria. Sim, pagaram. Pagaram. Mas a gente queria levar o povo, as pessoas que não tinham condição. Então era transporte e alimentação. Hospedagem, né? E hospedagem. Quando a gente teve a notícia que a gente ia estar na Marquês de Sapucaí,
o primeiro passo que eu fiz, eu falei, bom, eu vou procurar ajuda no município e no local onde essa manifestação notoriamente é dita que é a referência do município, né? É assim que é as festas de agosto, os grupos e esses coletivos. Procurei a Secretaria de Cultura na época, né, para um diálogo, e na verdade foi a primeira pessoa pública que eu tive o cuidado de contar que nós seríamos tema de uma escola de samba. E tive a infelicidade, né, de trazer isso para a secretária atual, que nós íamos estar na Marquês de Sapucaí. A princípio ela ficou de queixo caído, impressionada com a notícia, prometeu que ia nos ajudar, mas em todo o curso e anteriormente também, hoje eu entendo isso, que em vez de ajudar foi só sabotagem, né? Nós de forma alguma fomos acolhidos por essa gestão para estar na Marquês de Sapucaí. Então não teve nenhum isso incentivo financeiro da prefeitura? Nenhum, zero, totalmente zero. Nenhum incentivo. Agora, vamos dar a César o que é de César. E, de fato, eu não posso ser ingrato, né? Eu tenho comigo a gratidão por quem? A população que nos apoiou, né? O povo nos ajudou. Teve foram vários eventos, rifas, não sei o quê, rifas, as pessoas participaram, o povo nos ajudou. A classe artística, inclusive, doou alguns quadros e nós fizemos... com a ajuda da Felicidade, né, também nós fizemos Felicidade Tupinambá, nossa grande amiga. Isso, nós fizemos na verdade foi esse coletivo, né, que ali na venda do Fred nós capitalizamos e vendemos muitos quadros, que deu um valor volumoso para que pudesse levar essas pessoas. Tivemos a ajuda também do deputado Paulo Guedes, que eu tive um diálogo com ele e falei, olha, Paulo, tô cansado de um lugar o povo me prometer as coisas, político não cumpre. Olhei no olho de Paulo e falei, você vai cumprir, Paulo? Então, assim, verdadeiramente cumpriu também, nos ajudou, possibilitou o ônibus e também a alimentação, ao qual nós levamos essas pessoas, quase 200 pessoas, e de fato essas pessoas não iriam viver essa experiência se dependesse de uma Secretaria de Cultura aqui de Montes Claros, né? Isso é importante deixar bem claro, né? E aí tivemos essas campanhas, tivemos o Esquenta Catopê, feito ali na Associação dos Catopês, o Festival Zanzando também, que é um festival que nós promovemos com a classe artística e cultural e diversos grupos, que nos possibilitou arrecadar recursos para ir até a Marquês de Sapucaí. A deputada Leninha também, seu mandato, também nos apoiou nesse sentido, né? Sempre presente, sempre indicando as pessoas certas a nós procurarmos, e também a própria deputada nos ajudou nesse ingresso aí para o Rio de Janeiro. Então, do município, nada? Do município, zero. E qual foi a justificativa do município para essa não ajuda? A justificativa maior que nós temos, que foi mais vista, inclusive nas redes sociais, é que o município era impedido de realizar ou viabilizar qualquer questão financeira saindo fora do estado, da cidade, né? Essa foi a justificativa que a gente teve. Por incrível que pareça. E, na verdade, o que a gente mais vê são prefeituras, governos, sim, inclusive viabilizando o desfile inteiro. Justamente. De uma escola de samba que vai homenagear uma cidade em específico, Então, assim, pode até ser, mas ou essas outras centenas de cidades, né, e estados somados estão errados e só a prefeitura de Montes Claros está certa, ou a prefeitura de Montes Claros tá errada e tá todo mundo certo, né? Nós perdemos uma grande oportunidade de levar mais pessoas, lógico, foi tudo maravilhoso, uma experiência extraordinária, o legado foi mantido. A própria escola ajudou um pouco também, né, com isso. A escola, na verdade, quando a gente faz esses acordos com as escolas de samba, na verdade, elas buscam o patrocínio na cidade do homenageado. Então a escola ela não tem uma responsabilidade com o financeiro.
de fato, a gente não teve acesso também ao financeiro da própria escola. Nós fomos no peito e na raça com a ajuda destes, né, que nós citamos, o povo, a população, deputada Leninha, deputado Paulo Guedes, os artistas aqui da nossa cidade e as pessoas comuns das ruas que nos ajudaram a estar na Marquesa de Sapucaí. A Receita Federal também, na época do delegado Andrei, né, que nos possibilitou alguns mecanismos dentro da Receita, né, como a Receita Solidária, que foi um projeto que nós fizemos, onde vendemos produtos também, né, apreendidos na Receita, e nós transferimos através de bazar para também juntar nesse montante para a gente ir para o carnaval. Ju, nós estamos gravando este episódio no dia 28 de abril. Sim. As eleições da associação foram na semana anterior a esta gravação. Já teve a posse? Vai ter ainda? Como é que é? A transmissão de cargo já aconteceu? Essa transmissão verbal, a parte toda jurídica da Assembleia, ela foi feita de forma justa e perfeita, tudo bem organizado, bem estruturado. O que nós fizemos? A votação, isso é importante falar com a população, porque trouxe uma grande confusão e, novamente, a interferência do município e, mais ainda, de uma Secretaria de Cultura, aconteceu da seguinte forma na eleição. Véspera da eleição, a Secretaria de Cultura, né, e a sua secretária, ela manda um ofício para a associação convocando os mestres para uma assembleia, convocando os mestres para relatar e falar sobre essa assembleia. Eu, como presidente da associação, eu olhei essa documentação, falei que não ia assinar. Quando eu falo de resistência, né, de luta, e não ia assinar porque quem convoca uma eleição é o presidente vigente, né? É o presidente da instituição. Então a eleição foi convocada pela Secretaria de Cultura, é isso que você está dizendo? A princípio ela tentou convocar. Ela tentou de todas as formas fazer essa convocação. Eu tenho esse documento em posse, assinado por ela. O seu mandato expiraria quando, no normal? O meu mandato expiraria esse mês, mas eu teria um prazo de 10 dias para chamar a Assembleia, Entendi. Assim como foi feito. A grande confusão foi o quê? Não assinei essa documentação, o município pegou gasolina, funcionário para ir até a associação para interferir em algo interno, não assinamos. Essa não assinatura foi buscado outros mecanismos. Reuniu-se alguns mestres. Quando eu falo de alguns mestres, inclusive a minha gestão foi o quê? Juntos somos fortes, né? Mas uma interferência externa de uma gestão não pode ser feita dessa maneira que foi feita, né? Chamaram esses 4 mestres, esses 4 mestres depois assinaram um documento e circularam na cidade fazendo uma convocação geral para participar da Assembleia, né, com o tema democracia. Eu sempre democrático, agindo de forma coerente e como o Estatuto rege, né, afixei um cartaz de convocação no lugar devido dentro da associação, transmitir para todos os mestres, aqueles que estão presentes na associação, os Fora que de festa, não estavam Júnior, também. Os mestres frequentam a associação? Frequentava muito pouco, muito raro. Muito raro. Muito raro. Só as reuniões quando eles eram convocados, né? Entendi. Então, a convocação se deu só por esse cartaz ou você fez outro tipo de comunicação direta a eles? Eu fiz direta a eles e também pelo cartaz, como rege o estatuto, afixado dentro da instituição. Então você chegou a encaminhar... Sim, sim. WhatsApp, ou correspondência, Sim, alguma coisa assim? Tudo perfeito. Entendi. De forma perfeita. Aí fez-se a eleição e uma outra chapa venceu as eleições. Ou então você não teve condição de montar uma chapa, já que são 6 mestres, né? Isso. E 4 integraram a chapa que dirige atualmente. Justamente. Na verdade, não se teve uma eleição propriamente dita, apesar de são 6,
cada qual tem a liberdade de votar, né? Não foi assim um combinado, vamos assim É um dizer. voto por Um voto por pessoa. um voto por terno, independente do tamanho que cada terno tem. É só os 6 mestres. Entendi. E aí já tinha essa formação, uma chapa única, né? Mesmo que o terno de Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, que é o primeiro terno, O primeiro e o segundo. eles vão ter 4 votos. 4 votos. Tiveram 4 votos. Entendi. E aí, o mestre Uri Não, também o primeiro terno de Nossa Senhora do Rosário, o segundo terno de Nossa Senhora, é isso que eu ia falar. são 2 votos. São 2 votos. Correto. Só que o primeiro terno de Nossa Senhora do Rosário, ele deve ser quase o triplo de integrantes, por exemplo, dos caboclinhos, ou não? Sim, sim. Daí para mais. Daí pra mais, Daí né? para mais. Mas assim, com relação aos mestres, a grande dificuldade não é nem em torno dos mestres, né? Porque a gente procura manter essa unicidade para o bem do povo, né? Para que seja Há uma representatividade ali, né? isso, e dar uma devolutiva melhor para a população, né? Dessa unidade, unicidade, devolver mais cultura para o povo, né? Entendi. A grande questão que eu penso muito é a interferência externa, né? Que não deve ser feita, né? Eu acho que isso é tirar a identidade, isso é matar os grupos aos poucos, é tirar esse protagonismo. Então a minha luta é para que isso não aconteça, né? Entendi. Doa a quem doer, nós queremos manter o protagonismo dos mestres, do povo e da própria festa em si. Então, agosto deste ano, 2025, depois de quantos anos? 2 anos de gestão. Gestão, né? Mais 5 anos de trabalho. Não, sim. Mas você esteve à frente dessa associação por quantos anos? Organizou 6 quantas festas? anos. 6 anos. Então, depois de 6 anos de júnior e quantos anos de Zanza? Todos. Eu acho praticamente desde o início, né? Uns 50 anos de Zanza, então vou pôr assim, uns 56 anos depois, a festa, ela continua sendo, em tese, né? Sim. Organizada por mestres, etc., Correto, que vão aham. estar à frente, mas sai Uhum. daquilo que vinha sendo nos últimos 56 anos. Essa vai ser a primeira. Já começaram os preparativos, Uhum. essas discussões você já vinha tendo em relação a como seria a festa de 2025? Sim. Tem espaço para mudar alguma coisa? Uhum. Como é que é isso, Júnior? Olha, a conjectura das festas de 2005, ela tá toda preparada, com seus mordomos, festeiros. Deixei a casa toda organizada, inclusive com a festa preparada de 2025, né? Como se diz, projeto todo feito, é só ir realizar. Com a união dos mestres, com o diálogo, né? Com a transparência, com a questão da gestão, eu vou estar sempre caminhando do lado, ajudando em tudo que eu puder, né? Tudo que for referente às festas de agosto, vou estar presente no conselho de mestres. Independente de você não concordar com a forma como a eleição aconteceu, você vai estar participando. Vou estar participando, em respeito à população, em respeito ao povo. Não concordar em tudo, mas, porém, se submeter, né? Se manter para o bem comum. Esse é o meu pensamento. Entendi. E não existe a possibilidade de cisma nesse momento, né? De ter, por exemplo, mestre Júnior, mestre Yuri Uhum. indo para um lado e os outros mestres indo para o outro. Assim, não é o caminho, né? Assim, a gente pensa que não é o caminho porque a história que foi construída e em respeito aos antigos, a gente quer manter e prevalecer tudo isso, né? Porém, no entanto, né, assim, a gente vai ter experiências agora e vamos ver o rumo em que vai se tomar, porque, de qualquer forma, o reinado e o mastro de Nossa Senhora do Rosário, que são a chave que abre as festas de agosto, essa coordenação, ela inclusive ela continua 100% desses mestres, né, referente a Nossa Senhora do Rosário. Então a gente tem que ter uma sabedoria, um manejo muito grande para estar agregando e mantendo essa conjectura, né, com o reinado de São Benedito e também do Divino, entendendo que é uma coisa só. Fazer uma errata aqui ao vivo, Dani, não precisa cortar nem nada não, mas é só porque aqui é papo descontraído. Em algum momento eu falei Santo Expedito, é porque eu confundi Mestre Expedito com São Benedito, mas sim. é São Benedito, É São viu, Benedito. gente? São Benedito.
Júnior, o que faz? Como que a gente teria possibilidade da tradição dos catopês, marujos e caboclinhos em Montes Claros ser algo perene, de ano Sim. inteiro, e não somente em agosto? A gente tem projeto para ter um museu dos catopês ou para ter um ponto de venda de artesanato relacionado aos catopês, de lembranças, etc. Não falta uma estrutura dessa de apoio para que Montes Claros ganhe mais turisticamente, culturalmente e economicamente com essa tradição, não? Não, perfeito. Inclusive, isso tudo que você disse já faz parte dessa gestão a qual eu estive gestor. E a gente quer dar continuidade, né, a essa sequência. Por quê? Nós entendemos que Catopê também, ele não é só em agosto. Essa é a dinâmica que nós entendemos e a convicção que eu tenho. Tanto que o terno de Catopê de Nossa Senhora do Rosário, o primeiro terno, é o que mais participa de apresentações, de atividades, de viagens e tudo mais. E a gente criou um mecanismo de oficinas, de trabalhos culturais e artísticos, não só com catopês, marus e caboclinhos, mas folia de reis, maracatu, grupos folclóricos, parafolclóricos, capoeira e outros grupos mais. As atividades já está acontecendo o ano inteiro. A estrutura, nós pensamos ainda em ter um espaço maior, né? Uma referência maior, um prédio maior que a gente possa ter mais salas para todos os mestres, enfim. São os sonhos que nós temos para construir. Mas lá na sede da associação já está funcionando mais ou menos uma espécie de museu assim? Já sim. No espaço ele é aberto para visitação. A gente recebe pessoal do Sebrae, recebe pessoal das escolas, do turismo aqui também, do Senac, das escolas municipais, estaduais, acadêmicos. O espaço já é aberto para essa visitação. Porém, nós precisamos de mais estrutura, né? De ter um funcionário no local. A gente mantinha esse funcionário lá, mas não tivemos condições de manter. O lugar está aberto para a população. Aí é incentivo, é políticas públicas. Esse funcionário deveria, era o mínimo, ser pago pela prefeitura para poder ficar lá, né? Cedido, alguém da Secretaria de Cultura, o mínimo. Sim. Mas, enfim, se você ainda não conhece, e se o pessoal da Secretaria de Cultura, da Prefeitura de Montes Claros, que certamente, para concordar com você ou para discordar de você, vão ver esse podcast, sim. Eu queria deixar a dica para que as pessoas conhecessem o Museu Cidade da Música da Bahia. Bacana. Que fica ali ao lado do elevador Lacerda no Centro Histórico Salvador. Júnior, é impressionante o que foi feito lá. Não estou falando que nós tenhamos condição de fazer o mesmo investimento aqui, né? Até porque Montes Claros não é a capital, Montes Claros não é Salvador, estou falando tudo guardado nas suas devidas proporções. Sim. Cara, mas uma imersão que você faz ali, você sai conhecendo toda a história da música baiana, e você pode fazer isso por artista, por bairro, você tem oficinas de percussão. Muito bacana. Acontecendo a todo momento, apresentação de documentários a todo momento. Você tem, por exemplo, até a possibilidade de gravar em salas lá, um videoclipe com chroma key no fundo, você cantando num karaokê alguma música baiana de sua preferência e sair de lá com essa mídia. Olha que bacana. Para que você possa guardar isso e distribuir. Hoje você não sai com a mídia, né? Eles te mandam no seu celular, no WhatsApp. Mas é uma experiência imersiva, assim, que eu fico pensando, cara, Montes Claros, você não tem esse local. Tem a feirinha da Matriz aos domingos, que vai ter lá um artesanato e pessoas que vendem artesanato de catopê, legal. Só que, por exemplo, a gente é uma das cidades do maior turismo de negócios do Brasil. Nós ficamos de segunda a sexta-feira aqui com uma ocupação hoteleira de quase 100%, às vezes até mais, com as pessoas buscando Airbnb e outras formas de acomodação, porque a cidade não suporta. E aí a pessoa fala, a cidade de Darcy Ribeiro. Onde você vai encontrar os livros de Darcy Ribeiro para você comprar aqui? Não encontra. Difícil. Onde você vai encontrar os discos, a discografia de Beto Guedes para você comprar aqui? Raridade, não se vê. Onde você vai encontrar quadros de Godofredo Guedes? Dificilmente. Onde você vai encontrar, por exemplo, os livros de Hermes de Paula?
né? As efemérides, Montes Clarence, etc., de Nelson Viana. Não acha. Não acha. Então, assim, a gente, com o básico, a bibliografia de Ciro dos Anjos. Então, assim, a gente não acha, cara. A gente não tem isso. A gente não tem, por exemplo, até para as pessoas quererem comprar, Sim. né? A gente tem um mercado daquele tamanho e que a potencialidade cultural do mercado é muito mal explorada. A gente tem um centro histórico da cidade que tinha... Eu tava brincando esses dias, eu falei, o Festival Folclórico, eu acho importantíssimo. Sim, sim. Tem gente que não gosta. Uhum. Ah, não, vamos separar o que é festa de agosto, o que é Festival Folclórico. Não, cara, isso já ficou junto. Não, a gente entende, é um circuito. Já é da tradição, isso é Sim. junto, né? Eu, por exemplo, fecharia, Júnior, eu começaria fechando ali do início da Coronel Prats, eu iria até depois da Praça de Esportes. Sim. Me indigna ver cidade pequena, por exemplo, cidade vai fazer uma vaquejada e leva um show lá gigante. de Wesley Safadão. E a gente, com todo o respeito que os artistas que vêm me mereçam, mas a gente tem muito pouca opção. No ano passado até teve, né? Um show bom que foi de Beto Guedes. Sim. E tal. Mas a gente tem poucas opções para, por exemplo, vamos levar as famílias para a praça? Para que as pessoas que vão para ver os catopês passando, os marus, os caboclinhos, permaneçam lá e tenham acesso a um grande show de MPB, a um grande evento. Ah, mas não cabe na Praça da Matriz. Vão levar para a Praça Esporte, vão fechar o circuito inteiro. Sim. Ah, mas vai prejudicar o trânsito? Aí eu venho com uma resposta que Brauna deu para InterTV ao vivo, falando, gente, essa festa, ela tem mais de 150 anos. Sim. Não existia carro na época. Justamente. Entendeu? Então, assim, a preocupação, eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em valorizar uma tradição, enfim. Júnior, você tem esperança de que essas coisas, demandas como essa e várias outras que eu tenho certeza, além das que eu citei aqui, que isso um dia vira realidade em Montes Claros, cara? Olha, eu acredito que o povo ele tem um direito de ter um produto cultural, né, assim, condizente com aquilo que Montes Claros é de fato, né? O que as pessoas são, o que esses grupos representam, o que as culturas populares representam para a nossa cidade. E não só as culturas populares, o artista, o fazedor de cultura, o artesão, enfim, todo esse universo e diversidade cultural que nós temos aqui. Olha, eu acredito que é possível, né? As minhas esperanças elas não cessam, mas também que se faça um questionamento de fato onde nós estamos errando. O que está acontecendo? Entra gestão e sai gestão e as coisas continuam engessadas, não caminham, não andam. Talvez a gente pensar naquela questão que a gente falou no início desse podcast, né, de pessoas que estejam na liderança, veja bem, que sejam gestores públicos, mas que conheçam a realidade do seu município e que, além de conhecer, que ela tenha vivência com isso. Ter lugar de fala. Ter lugar. E a partir daí, talvez essa história vai ser mudada. É um trabalho fácil? Não. É um trabalho árduo. Precisa coragem, luta e resistência. Mas convenhamos e pensemos, algo errado, algo não está nos eixos, né? Algo não está correto, porque não anda, engessou, parou. E sim, se de fato uma gestão voltada para o povo, para as pessoas, e que também se tenha recursos para isso, e haja vista que agora nós temos aí a PENAB, né, os recursos federais que estão vindo através de editais, que podem possibilitar tudo isso, mas porém precisa ter uma gestão que chega junto com o povo, que está próximo, que faz e que aconteça. Senão nós vamos continuar a ver navios. Com essa indignação de meu amigo Mestre Zanza Júnior, esse foi o 21º episódio do nosso PCcast. Um abraço, até a semana que vem com mais uma atração muito especial por aqui. Com os trabalhos técnicos de El Rey Labs, agradecemos aí Dani, Murilo, Jonathan, Mercinho. Se você quiser fazer um podcast, venha para cá, que essa, com certeza, é a melhor estrutura e a melhor produção.
Até o próximo, galera. Obrigado.